Olá, alunos de Botânica 1 do Polo de Volta Redonda. Hoje nós vamos fazer a nossa prática de raízes e caules. Essa prática vai ser à distância, vocês vão ter que assistir esses vídeos e confeccionar o relatório e entregar no próximo sábado lá no Polo. As instruções do relatório vão ser apresentadas no final, tá? No último vídeo. Serão 3 vídeos, um sobre a prática de raízes, outro sobre a prática de caules e o último vídeo com imagens de práticas anteriores da disciplina, no qual vocês terão que utilizar na confecção dos relatórios. Então vamos iniciar então com a prática de raízes. Aqui a estrutura morfológica da raiz, né? Ou seja, a morfologia externa da raiz. A raiz ela é dividida em região de crescimento ou região lisa, também pode ser chamada de região de alongamento. Esta região possui na sua extremidade o meristema apical da raiz, que vai formar novas células de raiz que vão crescer longitudinalmente. Então ela vai depositando células aqui e a ponta vai sempre chegando mais para baixo, ou seja, essa região vai se alongando. O meristema apical da raiz é coberto pela coifa. Nós já estudamos a coifa no volume 1 da disciplina. A coifa é uma camada de células que protege o meristema apical contra o atrito no desenvolvimento da raiz em contato com as partículas de solo. Essa coifa também secreta uma solução mucilagenosa rica em carboidratos que lubrifica essa passagem entre partículas. Aqui uma fotomicrografia mostrando que as células da coifa são despreendidas nessa solução aquosa. Região pilífera ou absorção, onde tem uma densidade grande de pelos absorventes. Essa é a principal região de absorção de água e sais minerais. Depois dessa região pilífera, nós temos a região suberosa ou de ramificação, onde tem o crescimento secundário, ou seja, o crescimento em espessura, já com o suber e aqui os xilemas secundários, estruturas secundárias. Repare que a região suberosa, região de crescimento secundário, é de onde emergem raízes laterais. Essa é uma raiz principal, dela surgem outras raízes. Aqui está surgindo uma outra raiz também, raízes laterais. Na região pilífera é importante destacar que essa porção é a mais antiga, onde os pelos estão sendo substituídos pela periderme, essa casquinha branca, né? O suber da periderme, aliás, né? O suber é essa partezinha branca. O suber da periderme vai substituir esses pelos. Então esses pelos aqui estão perdendo a função e já praticamente não absorvem mais água nem sais minerais. Essa aqui é a região de pelos maduros, que realmente é maior responsável pela absorção de água e sais minerais. E esses aqui são os pelos mais recentes, que foram produzidos pelo meristema apical, né? O meristema apical produziu aí a protoderme, né? E a protoderme produziu aí esses pelos radiculares, tá ok? Então aqui mais jovens, maduros e os mais antigos em fase de substituição pela periderme, tá ok? Aqui comparando dois tipos de morfologia externa de acordo com as ramificações. Vocês já estudaram isso também, se eu não me engano, né? Dois tipos de raízes pivotantes ou axiais e raízes fasciculadas ou do tipo cabeleira. Qual a diferença entre elas? Na fasciculada ou cabeleira não tem raiz principal, não tem uma raiz com características distantes das demais. Todas as raízes são raízes laterais. Já na raiz pivotante ou axial, você tem uma raiz principal de onde surgem as raízes laterais. Observando esses dois esquemas, qual é a raiz pivotante? Da esquerda ou da direita? Qual é a raiz tipo cabeleira? A da direita ou a da esquerda?
Então nós temos que a raiz da esquerda é a raiz pivotante ou axial. Percebam, por favor, a raiz principal, de onde surgem ramificações laterais. Essa é a raiz cabeleira, nós não conseguimos distinguir raiz principal. Na verdade, isso é característico de monocotiledônia, nas quais, né, a radícula vai desenvolver a raiz principal, que morre logo no início do desenvolvimento. Assim, as raízes surgem da base dos caules. Então, são raízes também chamadas adventícias, ou seja, que surgem de regiões de outros órgãos que não sejam as próprias raízes. Então, são raízes laterais adventícias vindas do caule. Isso é característico de monocotiledônia. Essa é a característica de angiospermas dicotiledônia. Aqui algumas adaptações, né, são as raízes tuberosas. As raízes tuberosas armazenam substâncias nutritivas, né? Aqui alguns tipos: tuberosa aniforme, formato da cenoura, pivotante tuberosa da beterraba, adventícia tuberosa da batata doce e assim por diante. Aqui mostrando o apressório, né, das plantas semiparasitas ou hemiparasita. Então nós temos aqui um parasita que tem folhas, que produz seus fotossimilados. Depende apenas do hospedeiro para captar água e sais minerais. Tá ok? Então os austórios vão chegar ao xilema. Nas plantas totalmente parasitas, que não têm folhas, eles usam tanto o fotossimilado da planta hospedeira quanto a água e sais minerais. Aqui nós temos outras adaptações, que são as raízes pneumatóforos. Os pneumatóforos são característicos de áreas alagadas, né, no manto, onde a decomposição de matéria orgânica é acentuada por bactérias aeróbicas que consomem o oxigênio da água e a planta, e essa raiz precisa obter o oxigênio de outra forma. No caso, elas emergem ramificações para a atmosfera que captam os gases oxigênio e CO2, fazem trocas gasosas, possibilitando que esse oxigênio chegue à raiz submersa. Então tem as raízes aqui submersas e delas emergem essas ramificações pneumatóforas. Aqui outro tipo é a raiz escora, que dá mais suporte ao caule, muito encontrada em monocotiledôneas, né, como milho, palmeiras, etc. A morfologia interna da raiz. A morfologia interna da raiz, ou seja, todos os órgãos vegetais, melhor dizendo, tem todos os sistemas que nós estudamos para a P1. Sistema de revestimento, sistema de preenchimento e sistema vascular. Todos os órgãos, folha, flor, caule, raiz, tá? Todos os órgãos vegetais têm esse sistema. Nesse caso aqui nós temos uma raiz de dicotiledônea em crescimento primário, desenvolvimento primário. O corte foi feito na região pilífera, então aparecem aqui os pelos radiculares. Então nós temos na epiderme pelos radiculares e células também normais, né? Sem adaptações, sem espaço entre as células são justapostas. Reparem que a epiderme da raiz não tem cutícula, e quando tem, essa cutícula é bem delgada. Por quê? A cutícula ela bloqueia a perda de água da folha, não é isso? Se tivesse uma cutícula aqui, ela restringiria a entrada de raiz, porque a cutícula é hidrofóbica, tá ok? Em plantas de ambiente seco, as raízes tendem a apresentar uma cutícula para evitar que a água saia da raiz, tá ok? Em outras regiões as raízes não vão possuir a cutícula, para que quando a água esteja disponível a planta pode absorver. Depois da epiderme vem o sistema de preenchimento. O sistema de preenchimento é formado pelo córtex. O córtex
começa aqui nessa camadinha de célula, vai até essa camada de célula aqui, ó. Então, ó, todo esse espaço aqui é o córtex, tá? Todo esse espaço aqui é o córtex. O córtex é dividido em exoderme, que é a camada mais externa do córtex. Repara que ela tem células bem justapostas, parecidas com a da epiderme. Inclusive, a exoderme também auxilia a função de proteção contra a entrada de patógenos, bactérias e fungos, que a epiderme também desempenha. Depois vem o parênquima. Por último, vem a endoderme. A endoderme, reparem que o parênquima tem células com espaços intercelulares, tá ok? Um parênquima, ó, tem espaço entre as células. Na endoderme nós encontramos as estrias de Caspary. A estria de Caspary é essa linhazinha bem clarinha aqui encontrada na superfície das células da endoderme. Essas estrias de Caspary, elas são espessamentos da parede, olha aqui embaixo, ó. Elas são espessamentos da parede, só que esses espessamentos não são muito largos, são estreitos e circunda toda a parede da endoderme. Exceto as paredes frontais, a parede da frente e a parede posterior. Então ela vai formar uma linha contínua de ligação entre as células da endoderme. Por isso que aparece uma linhazinha, como se fosse uma estria mesmo, chamada estria de Caspary. A água pode ter dois caminhos de entrada na raiz. Ela pode seguir via simplástica, quando passa por dentro da célula, ou via apoplástica, quando passa por fora das células, nos espaços entre as paredes celulares. Então eu vou apresentar aqui agora a entrada da água via apoplástica. Então a água é absorvida pela epiderme, passa pela exoderme e vai passando aqui entre as células via apoplástica, tá ok? Ou a água também pode entrar via simplástica, dentro das células, vai passando por dentro das células, célula a célula, até chegar na endoderme. Qual a função das estrias de Caspary da endoderme? Quando o transporte da água é feito via apoplástica entre as células, a endoderme vai criar uma barreira, porque entre as células não tem espaço por conta dos espessamentos das paredes celulares. Então a água é obrigada a passar por dentro das células. Isso facilita o transporte dessa água até o xilema, que está aqui no centro da raiz, tá ok? Lembrando que a água não segue um único caminho específico. Ela pode entrar apoplástica, ficar simplástica, ficar apoplástica, ficar simplástica, apoplástica, e assim até chegar lá no xilema, tá ok? Então, essa endoderme, né, tem as estrias de Caspary que direcionam o fluxo hídrico para dentro do xilema. Toda a molécula de água que chegar aqui na endoderme vai passar para a via simplástica. Lembrando que, quando a água flui pelos espaços intercelulares, via apoplástica, ocorre difusão. Se a água entrar dentro da célula, ocorre uma osmose, e se ela sair da célula, ocorre uma osmose também. Osmose é a passagem de água por uma membrana semipermeável, no caso a membrana plasmática. E quando a água flui de célula a célula, a água entrou na célula e vai por dentro das células, isso acontece via plasmodesmos, não atravessando a membrana plasmática. Então, entre uma célula e outra, também ocorre uma difusão, tá ok? Osmose é só quando ela entrar em uma célula e depois sair de uma célula para o espaço intercelular, tá ok? Entre célula e célula é via plasmodesmas, difusão.
Depois da endoderme vem o periciclo. O periciclo é essa camadinha de célula aqui, ó. Ele pode ter uma mais camadas, tá ok? Então o periciclo é esse aqui, ó. O periciclo ele facilita a condução da água que entrou pela endoderme até o xilema. Ele também vai ser diferenciado, voltando a ter um mestema. É a partir do periciclo que surgem novas raízes. As raízes laterais vão surgir daqui de dentro. Depois eu vou mostrar para vocês. E o sistema vascular ele é formado pelo periciclo, que não tem nem floema nem xilema, e pelo floema e o xilema, tá ok? O periciclo não tem de floema nem xilema. O xilema ele é dividido ele está organizado em arcas. Arcas são cada pontinha dessa daqui do xilema, como se fosse uma estrela, né? Então aqui nós temos uma arca, outra arca, outra arca. Então aqui, ó, cada ponta dessa é uma arca. Isso é característico de dicotiledônia, tá? Raízes de dicotiledônia. Essas arcas podem ter números variados de acordo com a espécie. No caso aqui, ela tem 6 arcas. Seria chamada poliarca. Quando tem 4 ou mais arcas, nós podemos chamá-las de poliarca. Existem ainda as raízes triarcas e as raízes diarcas. Vou voltar nos slides anteriores para mostrar a vocês uma triarca. Olha aqui, ó. Esse exemplo apresentava uma raiz triarca. O xilema primário tinha 3 arcas. E o floema? O floema está posicionado em polo oposto ao xilema. Como assim, André? Bem, aqui nós temos um polo xilema. Oposto a esse polo xilema, nós temos um floema. Aqui nós temos um polo xilema. Oposto a ele, nós temos o floema. Aqui nós temos um polo xilema. Oposto a ele, nós temos o polo floema. Ou a gente diz que o floema está oposto ao polo do xilema, ou a gente simplesmente diz que o floema está intercalado às arcas. Como assim? Uma arca, um floema. Arca, floema. Arca do xilema, floema. Tá ok? Então, floema e xilema se intercalam. Vem arca de xilema, floema. Arca de xilema, floema. Tá ok? Tanto faz você dizer que o floema está oposto ao polo do xilema, quanto dizer que o floema está intercalado às arcas do xilema. Ok? Continuando então. Aqui comparando a raiz de uma monocotiledônia com uma raiz de dicotiledônia. Reparem que a monocotiledônia não tem as arcas como tem a dicotiledônia, né? Os vasos de xilema estão organizados, né? O xilema e o floema, esses aqui são os floemas, né? O floema continua intercalado pelo xilema, porém tem uma medula. Ele forma uma estrutura circular e tem uma medula diferente da dicotiledônia, tá ok? E pelos abscessos também, epiderme, córtex. O sistema vascular apresenta uma medula. Aqui o surgimento de uma raiz lateral, como eu disse para vocês, surge lá de dentro, lá do periciclo. Aqui a secundária, reparem que as arcas estariam aqui no centro, tá ok? Só que foi substituída porque o câmbio formou xilema secundário dentro e floema para fora. Esse xilema secundário é que deixa a raiz lenhosa. O periciclo vai formar o fênio. Lembra que ele diferencia e tal? Ele forma o felogênio. O felogênio vai formar a periderme. E a camada externa da periderme, se vocês tiverem dúvida em periderme, gente, retornem ao volume 1 da disciplina, que fala lá do sistema de revestimento. O felogênio da periderme vai formar
para fora e a feloderme para dentro. O suber, ele restringe a passagem de água e de nutrientes. Lembrando que o floema, ele conduz a seiva elaborada. O floema, então, está trazendo para as raízes a seiva elaborada lá nas folhas, com glicose, né, com carboidratos, proteínas, etc. Nutrientes energéticos para a planta, raiz. E o xilema está levando da raiz, água da raiz, para outras partes da planta. O córtex continua tendo água. Porém, o que o floema traz, que são a seiva elaborada pelas plantas, né, a fotossíntese, esses fotossimilares não chegam ao córtex. Por quê? Há uma barreira de suber entre o córtex e o periciclo. Dessa forma, o córtex fica sem nutrientes e morre. Então, na raiz secundária, a gente não vai ter mais o córtex e a epiderme. A gente só vai ter a periderme, o periciclo, o floema, o câmbio entre o floema e o xilema secundário, tá ok? Então, floema secundário, xilema secundário. O xilema primário vai ser ocupado aqui pelo xilema secundário. Isso é uma raiz lenhosa, uma raiz secundária. Isso acontece em dicotiledôneos, tá? Raízes de monocotiledôneo têm esse padrão de desenvolvimento. Surgimento da raiz lateral, ó, aqui mostrando uma raiz de monocotiledôneo. Por que eu sei que é monocotiledôneo? Porque os feixes, o xilema e o floema não estão organizados em arcas, né? O floema não está em polo oposto em uma arca do xilema e tem uma medula. Então, isso é uma raiz de monocotiledônea, provavelmente de milho. A raiz surge então aqui, ó, do periciclo. O periciclo vai formar o meristema apical, que vai dar origem a todos os outros meristemas, protoderme, o procâmbio, que vai originar uma nova raiz lateral, incluindo já a curva.